Em 1943, um navio da Marinha Americana teria desaparecido completamente diante de testemunhas para reaparecer minutos depois, centenas de quilômetros de distância. Tripulantes teriam sido encontrados fundidos ao metal do casco, outros enlouquecidos e alguns, simplesmente, nunca mais foram vistos novamente. O local era o estaleiro naval da Filadélfia, na Pensilvânia, em plena Segunda Guerra Mundial, quando a Marinha buscava qualquer vantagem tecnológica contra o inimigo. A lenda fala em campos eletromagnéticos gerados por bobinas experimentais, capazes de tornar o aço invisível ao radar e, segundo alguns, invisível aos próprios olhos humanos. Cartas anônimas. Um cientista excêntrico e documentos que a Marinha nega até hoje alimentaram décadas de teorias sobre teletransporte, viagem no tempo e portais dimensionais. Antes de continuarmos, se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios, como este que ainda estão por vir. Décadas depois, ainda não se sabe se o experimento realmente aconteceu, se foi um encobrimento militar ou apenas uma história que cresceu sozinha no escuro. Tudo começa com um nome, Carl Allen, também conhecido como Carlos Allende. Foi ele quem primeiro escreveu à Marinha, contando o que teria testemunhado. Allende afirmava ter visto o USS Eldridge do convés de outro navio mercante, observando o ar ao redor do destroyer começar a tremular e distorcer. Suas cartas foram enviadas ao escritor Morris Jessup, autor de livros sobre discos voadores e propulsão antigravitacional. Alguém já disposto a acreditar. Jessup ficou obcecado. Passou a investigar por conta própria, cruzando cartas e teorias, até que a própria Marinha entrou em contato com ele. Um exemplar anotado à mão do livro de Jessup apareceu misteriosamente nos escritórios da Marinha, cheio de comentários de 3 autores diferentes. Esse exemplar ficou conhecido como a Edição Varo, batizada em homenagem à empresa que financiou sua reimpressão e distribuição sigilosa. As anotações falavam de raças alienígenas, viagens interplanetárias e forças invisíveis que moviam navios pelo oceano como se fossem brinquedos. Jessup nunca aceitou publicamente que aquilo fosse verdade. Ainda assim, 2 anos depois, foi encontrado morto dentro do próprio carro. A causa oficial foi suicídio, mas para quem seguia o caso, a coincidência entre a investigação e a morte nunca deixou de incomodar. Décadas depois, pesquisadores tentaram separar fato de lenda e encontraram algo real. Os registros do próprio USS Eldridge existem documentados. Segundo esses registros, o Eldridge nunca esteve na Filadélfia na data alegada. Estava em Nova York e depois seguiu para o Caribe. Isso derrubaria toda a história. Mas os defensores da teoria argumentam que registros militares em tempo de guerra podem ser forjados ou alterados. Existe, porém, uma base real por trás da lenda: o projeto Camuflagem de Campo, que testava tornar navios invisíveis ao radar inimigo. A técnica usava desmagnetização, chamada de degaussing, reduzindo a assinatura magnética dos cascos contra minas detonadas por campo magnético. Nada disso tornava um navio invisível aos olhos humanos. Mas, para uma testemunha desavisada, o efeito visual poderia parecer algo impossível de explicar. Outra teoria aponta para experimentos reais com campos eletromagnéticos intensos, conduzidos por cientistas como Nikola Tesla nos anos anteriores. Tesla teria sido convidado a colaborar com a Marinha antes de morrer em janeiro de 1943. Meses antes do suposto experimento ocorrer. Sua morte, somada ao desaparecimento de alguns de seus documentos pessoais, alimentou ainda mais a ideia de um encobrimento coordenado. Pesquisadores da Marinha, décadas depois, vieram a público reconhecer os testes de camuflagem magnética, mas negaram veementemente qualquer teletransporte. Resta então a pergunta que nenhum documento resolveu até hoje: onde termina o teste militar real e onde começa o mito construído no medo da guerra? A morte de Jessup poderia ter enterrado o caso, mas fez o oposto.
transformou o experimento da Filadélfia em lenda imortal. Décadas depois, ex-marinheiros afirmaram ter servido a bordo do Eldridge naquele período e negaram qualquer desaparecimento ou teletransporte. Um deles chegou a dizer em entrevista que a história toda nasceu de rumores de estaleiro que cresceram fora de controle. Mas por que a própria Marinha se envolveu, financiando em segredo a reimpressão de um livro sobre discos voadores? Se era só boato, por que gastar recursos oficiais anotando teorias alienígenas à mão em sigilo dentro de escritórios navais? Esse comportamento é o que mantém a teoria viva. Um desmentido tão elaborado que parece, ele mesmo, uma cortina de fumaça. Enquanto isso, o degaussing e a camuflagem magnética seguem documentados reais, mas insuficientes para explicar visões de navios sumindo no ar. É nessa brecha entre o comprovado e o inexplicável que a lenda encontrou espaço para sobreviver até os dias de hoje. Talvez Allende tenha inventado tudo. Talvez tenha visto algo real demais para ser descrito com as palavras que tinha à disposição. A Marinha manteve seus arquivos, o mar manteve seu silêncio, e o USS Eldridge nunca mais foi tão observado quanto depois de afundado como sucata. Se você estivesse naquele convés em 1943 e visse o ar tremular ao redor do casco, confiaria nos próprios olhos ou pensaria em sabotagem da própria mente? Deixa nos comentários sua teoria sobre o que Carl Allende realmente testemunhou naquele estaleiro e se inscreve para acompanhar o próximo mistério que a história oficial prefere não explicar.